Estudos apontam que os seres humanos no planeta compartilham entre si 99,9% do seu DNA. Isso significa que o conceito de raça está mais ligado às características físicas do que às biológicas. Então podemos perceber a diferença física de um japonês de Tóquio com um africano Zulu da África do Sul e um branco da Noruega, por exemplo, que mesmo tão distintos em sua aparência física, linguística e culturalmente, fazem parte do mesmo gênero humano, o Homo sapiens, que há milhares de anos atrás iniciou sua longa saga desde o seu aparecimento no coração da África. Pense nesse exemplo de nosso pequeno planeta em uma escala muito além, no espaço, com suas bilhões de galáxias. E considerando, é lógico, haver vida inteligente como nós, seres humanos. A ufologia fala de raças extraterrestres que estão nos observando e que já fizeram contato, segundo relatos de quem viveu a experiência. E se você não acredita nisso, acompanhe esse vídeo apenas como uma curiosidade ficcional. E se acredita, considere o assunto como um fato muito real e fascinante. Antes, um recado da Jennifer para vocês. Peço a vocês seu like, comentário e sua inscrição para receber novos vídeos. Bom entretenimento! Relatos de seres e objetos alienígenas são tão antigos como a nossa própria história. Desde o Egito dos faraós até os dias de hoje, com as centenas de avistamentos diários capturados por câmeras de celulares e smartphones ao redor do globo. A ufologia, o estudo de OVNIs, não constitui em si um campo de pesquisa científica reconhecida. O termo surgiu no ano de 1947 por Edward Ruppert para designar objetos voadores não identificados. Em 24 de junho de 1947, o piloto civil Kenneth Arnold sobrevoava o Monte Rainier, no estado americano de Washington, quando visualizou 9 objetos voadores circulares, muito brilhantes e que, segundo ele comparou, dizendo que pareciam pires saltando sob as águas. A história era fantástica e a reputação deste piloto era inatacável. A partir daí, muitas pessoas começaram a estudar o fenômeno mais a fundo. E na cultura pop apareceu e aparece em filmes, séries e livros. O extraterrestre é temido, como no filme Marte Ataca, ou se mostra bondoso, como em Cocoon. Incidentes famosos também reforçaram o tema ufologia, como os acontecimentos de uma suposta queda de um disco voador em Roswell, no estado americano do Novo México, em 1947, dos eventos em Colares, no Pará, e do caso de Varginha, do ET de Varginha, em Minas Gerais. Agora, algumas raças extraterrestres descritas pelos ufólogos e também presentes em obras de ficção científica. Quando se pensa em seres de outro mundo, logo nos vem à cabeça a figura de um pequeno humanoide cinzento ou verde, com uma enorme cabeça e grandes olhos negros. Esses pequenos seres são apontados como principais responsáveis por abduções, como no caso Barney e Beth Hill, em 1961. São frequentemente associados a um tipo de raça, que faz experiências genéticas e de pesquisas, e até na criação de seres híbridos. São totalmente voltados a seus estudos, demonstrando interesse também nas capacidades militares humanas. Parecem acompanhar atentamente os conflitos armados. Curiosamente, esses pequenos greys de 1,20 m de altura dão ordens aos chamados greys altos, que são de estatura elevada e corpo fino. E tanto sua origem como seus propósitos nessas experiências são desconhecidos. Também chamados de povo lagarto
reptoides, saurianos e draconianos. Desempenham marcante papel na fantasia, ficção científica e, claro, no meio da ufologia, como uma raça descendente de um antigo povo que vivia no continente lemuriano, há incontáveis eras atrás. São, portanto, uma raça nativa terráquea, que habita passagens e vales subterrâneos. Há uma teoria de conspiração bastante presente na internet, de que esses seres teriam uma tecnologia que os possibilita a se passarem por seres humanos, através de dispositivos holográficos. E muitas personalidades do poder político e artístico são, na verdade, reptilianos disfarçados. Inclusive, vídeos que flagram essas holografias falharem povoam a internet. Você deve ter visto algum por aí. Segundo os ufólogos, não são seres amigáveis e desejam manipular as sociedades humanas, visando seu controle político. Inclusive, existem seres híbridos, metade humano, metade reptiliano. Veja esse vídeo. Vejam esses olhos. São uma raça alienígena antiga, provenientes do sistema estelar Arcturus, e eles possuem profundo conhecimento de energia cósmica. O médium Edgar Cayce os descreveu como a comunidade mais avançada do universo. Possuem uma tecnologia e uma compreensão espiritual que está há milênios à frente da nossa. Acredita-se que os arturianos têm uma missão de ajudar a humanidade a evoluir, neutralizando assim muito das maquinações de raças nocivas, como a dos reptilianos há pouco mencionados. Esse povo extraterrestre humanoide são originários da constelação das Pleiades, e segundo a ufologia e o esoterismo são seres altamente evoluídos e auxiliam os arturianos em nossa evolução espiritual. Descritos como altos, mais de 2 metros de altura, cabelos loiros compridos, tanto os homens como as mulheres, possuem rostos assimétricos de uma beleza rara aqui na Terra e olhos muito azuis. São chamados também de alienígenas nórdicos, por possuírem pele muito clara e cabelos amarelos. Muito preocupados com a condição de amor entre os seres humanos, eles dizem que a raça humana ainda se vê presa ao sexo animalizado, como a pornografia, e que até que sejamos capazes de estabelecer uma intimidade saudável e amorosa com o nosso próprio corpo, provavelmente será impossível pretender uma iluminação e ascensão espiritual nesta vida. São uma das raças mais antigas do universo, provenientes da constelação do Cão Menor, onde localiza-se a estrela Sirius. Possui dons psíquicos e podem se manifestar espiritualmente, conscientemente. São clarividentes e conseguem se comunicar por pensamento. Possuem enorme sabedoria e são o nosso mais precioso aliado no caminho evolutivo. Supostamente lutam contra influências maliciosas dos greys e reptilianos sobre a Terra. Teriam auxiliado antigas civilizações com conhecimento em medicina, astrologia, geometria e matemática. Os maias, os incas, os antigos egípcios teriam tido estreito contato com eles, os descrevendo como deuses vindos do céu. Em muitos planetas há humanoides que se assemelham a nós, seres humanos, porém muitos superiores em evolução espiritual e tecnológica.
Entre eles está o sistema de Capella, que embora não tenha sido localizado e reconhecido pela astronomia oficial, é fartamente mencionado pelo espiritismo e o esoterismo. Para os espíritas, o sistema estelar de Capella abriga um planeta que passou pelo tempo evolutivo, atingindo um nível espiritual acima de nosso planeta. Chico Xavier, nosso maior médium, comentou diversas vezes sobre os chamados exilados da Capella. E o que seria isso? Segundo Chico e os espiritualistas, há milhares de anos atrás, espíritos capelinos que se desviaram do caminho do progresso espiritual foram exilados aqui na Terra por algumas gerações para que se desenvolvessem em um planeta praticamente selvagem. Alguns milhares deles nasceram no que seria o Antigo Egito. Daí darem impulso àquela civilização, com conhecimentos em astrologia, matemática e na medicina. E não à toa foram capazes de construir obras colossais como as pirâmides, que ainda hoje intrigam os historiadores. Feito esse incrivelmente complexo para uma época tão remota. Outros mundos de seres humanos semelhantes a nós são relatados, como no caso da abdução de Arthur Barlet, em 1958, no Rio Grande do Sul. Essa história eu contei neste vídeo que vocês estão vendo a capa, que conta suas experiências no planeta Akart. Recomendo a assisti-lo e coloquei no card final e seu link abaixo da descrição. Não só nos céus temos relatos de objetos não identificados. Pelos mares, afora do planeta também, há avistamentos de objetos submarinos estranhos e sem explicação. A isso se dá o nome de OVNIs. Enquanto no ar, discos voadores são chamados de OVNIs, no mar, o seu nome é esse, OSNIs. Sabe-se que o oceano cobre 71% da superfície da Terra, e desses apenas 25% foi mapeado pelo ser humano. Sabemos mais sobre a superfície da Lua e do planeta Marte do que sobre as profundezas do nosso próprio mar. Os relatos de objetos anômalos sob as águas são tão comuns do que aqueles vistos nos céus, se bem que menos divulgados. Esses fenômenos são frequentemente associados ao mito da Atlântida, continente que abrigaria uma civilização humana avançada, mas que submergiu sob as águas há incontáveis eras atrás. E de alguma forma esses objetos estariam ligados a ela. No final, isso é apenas mais uma das dezenas de teorias da conspiração sobre esse tema. Porém, filmagens mostram por vezes objetos entrando e saindo dos mares, ou estranhas luzes sob as águas. E a própria ufologia renega um pouco esse campo, olhando mais para os céus. E termina este vídeo com uma pergunta: como podemos pretender conhecer nossa galáxia de outras tantas, sem nem mesmo compreender os mistérios de nosso próprio planeta? Olá, gente, tudo bem? Então, eu vou fazer o meu relato sobre um assunto muito estranho que talvez tenha a ver com o vídeo de hoje ou talvez nem tenha a ver, mas que foi estranho foi. E faz tempo, foi lá em 1991 que eu trabalhava no Hospital do Mandaqui, aqui na zona norte de São Paulo, né? Eu tinha 20 anos em 91 e eu limpava vidros, eu era limpa-vidros. E uma certa manhã, nesse hospital, como ele é muito grande, tinha um pátio interno lá pro fundo que ele era circular. E ele era feito daquelas pedras de paralelepípedo, todas dispostas em círculo. E logo de manhãzinha, era uma manhã que estava saindo o sol, fui incumbido de varrer aquele pátio.
Então eu varria e, como estava ventando muito, tinha um lugar que tem muita árvore, né? Eu nem sei se esse pátio existe ainda. Eu varria 3 folhas, caía 10. Então eu estava na lida ali, um pátio gigantesco, gigante. Eu não sei as medidas exatas, mas enfim. Quando eu estava lá no centro dele, no centro do pátio, apareceu por trás de mim do nada, que eu não percebi chegando, um casal, um homem e uma moça, muito alto. Eu tenho 1,90, eles tinham certamente mais de 2 metros. Eu olhei assim, meio que tomei um susto, né? E eles deram bom dia, e eu fiquei impressionado com a beleza deles, né? Que é tanto a moça como o cara, do tipo nórdico, do tipo assim, muito branco, cabelos loiros, olhos azuis, vermelho, azuis, assim que eu fiquei até pego de surpresa. Tipo assim, um galã de cinema com uma atriz assim, tipo Vera Fischer. Nesse naipe, Vera Fischer com 20 anos. Beleza física muito grande. E eu lembro que, não lembro das palavras exatas, que faz muito tempo, que ele comentou do vento. Tá difícil aí, né? Mais ou menos assim, de varrer aqui por causa do vento, né? E aí eu concordei, meio acanhado. De repente me deu uma sensação esquisita de, assim, como posso dizer, de surpresa da beleza deles, e ao mesmo tempo me senti inferiorizado, um sentimento de inferioridade. Não sei nem explicar, é muito subjetivo isso aí, mas foi o que pareceu, né, pra mim. E aí, eles deram bom dia e eu abaixei a cabeça para continuar recolhendo as folhas, né, que eu tinha juntado. A questão de abaixar a cabeça e olhar para ver eles se afastando, sumiram no meio daquele pátio gigantesco, humanamente possível uma pessoa, um ser humano se locomover tão rápido. Eu olhei para todos os lados e nem sinal deles. Impressionante, é muito... Assim, eles... a descrição deles casa certinha com os pleiadianos. Certinho. Eles estavam de roupa branca, bom, de hospital, né? Roupa muito branca, poderia ser um médico, ou uma médica, ou 2 enfermeiros. Mas não sei não, poderia ser 2 espíritos, do bem, né? Num lugar de sofrimento como aquele. Não sei, só sei que não era humano. Então, dito esse relato rápido, né? Fica aí para análise de quem chegou aqui. Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!